Eu sou Levi Costa e vou abordar o seguinte tema: caráter versus religião. Foi assunto muito divulgado e explorado pela imprensa nacional algum tempo atrás, 3 casos envolvendo religiosos de 3 segmentos religiosos diferentes que cometeram crimes e abusos. Esses casos nos levam a analisar a questão entre caráter e religião a partir de uma frase que circulou e ainda circula na internet em uma imagem dos 3 religiosos em questão. A frase diz, abre aspas, pode ser espírita, evangélico ou católico. O problema não é a religião, e sim a falta de caráter. Fecha aspas. Me propus então a analisar essa frase na parte específica que diz: o problema não é a religião, e sim a falta de caráter. Vamos aos casos. Primeiro deles, envolvendo o médium João de Deus, um espírita. Ele, um estuprador contumaz, que durante anos cometia seus abusos enquanto praticava a sua atividade religiosa. Segundo caso, Flor de Lis, evangélica. Comprou uma arma e foi mandante do assassinato do próprio marido, ele, pastor na denominação que os dois comandavam. O terceiro caso envolve a pessoa do padre católico Robson de Oliveira, este que desviava as contribuições feitas à instituição que ele comandava e comprava para si bens e imóveis, tendo inclusive uma vida de muito luxo. Essa prática é mais comum entre protestantes. Já no meio católico ocorre em maior número os casos comprovados de pedofilia. Agora sim, vamos analisar a dita frase, repito, que diz: o problema não é a religião, e sim a falta de caráter. Ok. Então quer dizer que se a pessoa tem um bom caráter, a religião é irrelevante quanto à sua conduta ética moral? Em caso afirmativo, seria dizer que se o caráter for mau, a religião em nada influencia para mudá-lo. Por outro lado, estaria dizendo também que se o caráter for bom, não precisa de religião. A propósito, não existe falta de caráter, pois todo ser humano tem um caráter. Só é preciso saber se este caráter é um bom caráter ou um mau caráter. Existe uma estreita relação entre caráter e conduta, onde um é consequência direta do outro. Ou seja, a conduta é o resultado do caráter e este, por sua vez, alimenta a conduta. Assim, temos a seguinte conclusão lógica, a saber, caráter mau, pessoa má em sua conduta. Caráter bom, pessoa boa em sua conduta. Porém, com um agravante para o mau caráter religioso. Como bem disse C.S. Lewis, abre aspas, de todos os homens maus, o homem mau religioso é o pior deles. Fecha aspas. Particularmente, eu creio que essa é a realidade dos fatos, pois é notório que existe e existiram pessoas que não confessam nenhuma religião e são e foram um exemplo quanto à sua conduta de vida pessoal. Isso é fato, e contra fatos não há argumento. Ponto. Portanto, há pessoas de excelente caráter vivendo sem religião, com uma vida pautada na ética, na decência, na moral. Enquanto muitos praticantes de religião, seja ela qual for, são verdadeiros hipócritas mascarados de santos, mas cometendo abusos e crimes os mais diversos. E, pior, muitas vezes em nome de Deus, que o digam os radicais islâmicos. Enquanto isso, os mesmos são aplaudidos, elogiados e alguns quase adorados por seus seguidores admiradores. Por fim, a diferença entre esta ou aquela religião está apenas na aparência,
na sua forma de ser e na sua prática religiosa em particular. Mas, na essência, o princípio é o mesmo, ou seja, são pessoas, especialmente líderes, ditas porta-vozes do divino, com uma suposta autoridade espiritual, mas, na verdade, são cães gulosos, lobos em pele de cordeiro, cegos guiando cegos, onde no final cairão juntos no mesmo buraco. É isso.